Após o jantar de despedida com meu ex-marido, mudei-me sozinha para o Oregon para começar uma nova vida. Ele, por sua vez, realizou seu sonho de se casar com sua secretária. No entanto, um simples comentário casual de um convidado durante a festa de casamento foi o suficiente para que meu ex-marido perdesse a cabeça na hora. Empurrei a pesada porta de vidro do restaurante das nossas memórias. Um conjunto de pequenos sinos de latão tilintava suavemente. O aroma familiar do filé mignon com molho de pimenta do reino, um cheiro que antes eu considerava o cheiro da felicidade, me atingiu instantaneamente. Há 8 anos, Ethan, meu marido, me pediu em casamento exatamente nesta mesa de canto. Hoje, reservei a mesma mesa e pedi o mesmo bife que ele tanto adorava para nossa despedida final. Em teoria, estávamos prestes a deixar de ser marido e mulher, mas este jantar foi o último ritual para romper quaisquer laços emocionais restantes. Ele chegou com 15 minutos de atraso. A camisa branca que ele vestia era a mesma que eu havia passado a ferro impecavelmente para ele na semana anterior à minha mudança do apartamento. Ethan puxou a cadeira e sentou-se sem se desculpar, sem sequer olhar para mim. Seus olhos estavam grudados no celular, seus dedos deslizando freneticamente pela tela. Ocasionalmente, um sorriso malicioso surgia naquele rosto que um dia amei loucamente. Eu sabia exatamente com quem ele estava trocando mensagens. Ashley, sua secretária muito jovem, aquela que se intrometeu em nosso casamento. O garçom trouxe os pratos. O bife de Ethan crepitava na chapa de ferro fundido, liberando um vapor aromático. Ele pegou a faca e o garfo e cortou um pedaço, mastigando mecanicamente. Pedi o que você gosta, eu disse, quebrando o silêncio opressivo. Sim, respondeu ele secamente, sem desviar o olhar do celular. Olhei para o homem à minha frente. Sua frieza já não me incomodava. Isso só me trouxe uma imensa sensação de alívio. O copo de vinho tinto sobre a mesa tremeu ligeiramente. Dei um gole. Seu sabor amargo me ajudou a me acalmar. Assim que toda a papelada estiver concluída, já comprei minha passagem, disse em tom monótono. Vou me mudar para o Oregon assim que tudo estiver concluído. Dessa vez, seus dedos pararam. Ele olhou para cima. Uma breve surpresa cruzou seu rosto antes de ser substituída por sua habitual indiferença. Oregon. E o que você vai fazer lá? Minha avó me deixou uma casinha em Willow Creek, uma cidade perto da costa. Vou me estabelecer lá. Pensei que ele fosse perguntar algo mais, talvez uma tentativa tímida de me manter por perto, ou pelo menos um desejo desajeitado de boa sorte. Mas não. Ethan deu de ombros como se eu tivesse acabado de lhe contar a previsão do tempo. O que você quiser. É para o seu bem, disse ele, e o sorriso voltou. Eu e a Ashley também estamos planejando o casamento. Ela merece uma cerimônia grandiosa. A Ashley não é como você. Ela sabe o que quer e sabe como me fazer feliz. Quase ri. Ele tinha razão. Eu não era como a Ashley. Eu não sabia como fingir fraqueza. Eu não sabia como usar as lágrimas para exigir coisas. E eu certamente não sabia como dormir com o marido de outra mulher. Mas eu não disse isso. Apenas assenti com a cabeça. Bem, parabéns aos dois. O jantar terminou rapidamente em silêncio. Ele nem olhou para mim quando se levantou para pagar. Ele saiu às pressas, provavelmente correndo para encontrar sua secretária, que estaria à sua espera. Fiquei sozinha, olhando para o meu prato de bife quase intocado. Chamei o garçom e pedi uma embalagem para a viagem, não por pena, mas porque não queria desperdiçar o último jantar do meu casamento. Por mais insípido e frio que tivesse sido, chegará ao fim. Voltei para o nosso apartamento, aquele que um dia foi o nosso lar. O silêncio era ensurdecedor. 8 anos atrás, Ethan e eu investimos todas as nossas economias para comprar este apartamento no centro de Manhattan. Ainda me lembro do dia em que recebemos as chaves. Choramos de felicidade. Nós mesmos pintamos as paredes. Escolhemos juntos cada peça de mobiliário. Pensei que envelheceríamos aqui. Parei no meio da sala de estar. O sofá cor creme, sobre o qual tanto discutimos na escolha, agora estava coberto com um lençol branco. A parede, antes repleta de nossas fotos de casamento, estava vazia, mostrando apenas as marcas dos pregos. Tudo ainda estava lá,
mas sua alma havia desaparecido. Comecei a empacotar 8 anos de memórias, agora reduzidas a algumas caixas de papelão. Abri o armário, minhas roupas à esquerda, as dele à direita. Dobrei meus vestidos e blusas com cuidado. Algumas das camisas dele ainda estavam misturadas com as minhas roupas. Eu os peguei. O aroma familiar do amaciante de roupas ainda impregnava o tecido. Esse aroma costumava ser sinônimo de paz. Agora coloquei todos em um saco separado para seu novo dono. Abri a gaveta debaixo do armário onde guardava nossas lembranças. Uma pequena caixa de madeira continha fotos antigas. A primeira foto que tiramos juntos na faculdade, nossos sorrisos ainda inocentes. A foto do nosso casamento, eu radiante em meu vestido branco, ele me olhando com infinita ternura. 8 anos. Para onde foi aquele olhar? Eu não chorei. Minhas lágrimas secaram no dia em que descobri suas mensagens. Senti um profundo cansaço. Coloquei a caixa de madeira no fundo da minha mala. Eu não jogaria fora, mas também não abriria de novo. Pertencia a um capítulo do passado, um capítulo que morreu com o nosso casamento. Passei a tarde inteira limpando. Quando o apartamento estava quase vazio, restando apenas seus pertences, peguei meu celular e enviei uma mensagem para ele. Já arrumei minhas coisas. Fiquem com o que quiserem do resto. Não vou levar nada além das minhas roupas e pertences pessoais. As lembranças que compartilhamos estão na gaveta da escrivaninha. Façam o que quiserem com elas. 1 minuto depois, veio sua resposta, tão breve e cruel como sempre. Ok, obrigado. Dei uma última olhada no apartamento. Adeus. Adeus a 8 anos da minha juventude. Deixei a chave na mesa de centro de carvalho, bem ao lado do controle remoto da TV. Um clique seco ecoou na sala vazia. Arrastei minha mala até a porta e a fechei atrás de mim sem olhar para trás uma única vez. Senti-me leve, como se um peso que carregava há muito tempo tivesse sido retirado dos meus ombros. Liberdade. Finalmente eu estava livre. Naquele dia no tribunal, o céu sobre Nova York não estava nem chuvoso nem ensolarado. O ar estava úmido e denso, assim como meu humor meses atrás. Mas hoje, meu coração estava estranhamente calmo. Eu vesti um vestido bege simples e usei maquiagem leve. Eu não queria parecer uma vítima no meu último dia como esposa. Ethan também estava lá. Ele usava terno e o cabelo estava penteado para trás com gel, mas as olheiras denunciavam seu cansaço. Talvez ele estivesse exausto por causa dos processos judiciais, ou talvez por ter que agradar sua amante grávida. Um juiz mais velho, que usava óculos, olhou para nós com compaixão. Você já pensou bem nisso? O casamento é para a vida toda. Sim, meritíssimo, respondemos em uníssono. Tudo aconteceu muito rápido. Assinaturas, carimbos. O juiz declarou nosso divórcio. 8 anos de convivência terminaram com uma fina folha de papel. Recebi minha sentença de divórcio, um certificado do meu estado civil de solteira que me pareceu ao mesmo tempo pesado e leve. Assim que saímos do tribunal, o telefone de Ethan tocou. Ele respondeu apressadamente, e seu tom mudou de frio para enjoativamente doce. Estou saindo agora, meu amor. Não se mexa. Espere por mim. Ele desligou o telefone e passou por mim como se eu fosse um estranho, saindo apressado. Ele estava com tanta pressa que quase esbarrou em uma mulher que caminhava na direção oposta. Ele não disse uma única palavra de despedida. Fiquei ali parada, observando suas costas desaparecerem no corredor. Eu sorri. Um final assim também seria ótimo. Eu também estava com pressa. Eu havia deixado minhas malas na casa da Jéssica no dia anterior. Agora eu só precisava buscá-los e ir para Penn Station. Jéssica, minha melhor amiga, já estava me esperando. Assim que ela me viu, correu para me abraçar. Sarah, você está bem? Sua voz estava repleta de preocupação. Estou bem, eu disse, dando um tapinha nas costas dela. Melhor do que nunca. Jéssica me olhou de cima a baixo e franziu a testa. Você está com uma aparência péssima. Seu rosto está mais pálido que o de um fantasma. Você vai ficar bem sozinha lá fora? Ela colocou uma sacola de pano pesada na minha mão.
Aqui está uma garrafa de um bom Pinot Noir do Oregon, um queijo da Tillamook Creamery e um pão artesanal de fermentação natural. Sei que você pode se sentir um pouco deslocado no começo. Quando sentir saudade de casa, coma um pouco disso para não se sentir tão sozinho. Comecei a rir com um nó na garganta. Mesmo no meu pior momento, eu ainda tinha alguém que realmente se importava comigo. Obrigada, Jéssica. Só você me entende. O que tem para comprar? Resmungou ela. Agora que você está indo embora, precisa viver bem. Fique deslumbrante. Enriqueça e faça aquele desgraçado morrer de inveja. E nunca mais ouse chorar por um idiota. Estávamos sentados em uma cafeteria na estação, conversando sobre tudo e sobre nada. Jéssica me deu 1000 conselhos, desde como encontrar uma casa até como ter cuidado com homens de cidades pequenas. Ela falava tanto que eu só conseguia acenar com a cabeça e sorrir. Eu sabia que ela estava tentando me animar, preencher o vazio dos nossos últimos momentos juntos. Era a hora de embarcar. Nos abraçamos fortemente na entrada da plataforma. Cuide-se, ela sussurrou. Se alguma coisa acontecer, me avise. Você me liga assim que chegar lá. Ela soltou, mas sua expressão tornou-se hesitante. Ei, Sarah, tem uma coisa que eu não sei se devo te contar. O que é isso? Franzi a testa. Neste ponto, o que mais eu consigo suportar? Diga-me. Jéssica respirou fundo e se inclinou para mais perto do meu ouvido. Ashley está grávida. Fiquei paralisado por um segundo, não de choque, mas da ironia. E foi isso. Por isso ele tinha tanta pressa em se divorciar. Por isso ele não queria nenhum dos nossos bens, só queria que eu assinasse os papéis rapidamente. Ah, consegui sorrir. Bom, felicidade em dobro para eles. Isso não é tudo, continuou Jéssica, com o rosto cheio de desprezo. Eles estão planejando um casamento incrivelmente luxuoso. Meu marido ouviu dizer que será no Cresmont Manor. Reservaram todo o salão principal. Essa Ashley quer o casamento do século para se exibir para todo mundo. Típico de uma alpinista social sem vergonha nenhuma. Deixe-os fazer o que quiserem, eu disse, balançando a cabeça. Para mim, já não importa. E realmente não aconteceu. A dor transformou-se em cicatriz. Agora, ouvir notícias sobre eles parecia simplesmente ridículo. Um homem ganancioso e uma mulher materialista. Eles foram feitos um para o outro. Mas estou preocupada com você, insistiu Jéssica. Preciso ir, interrompi-a. O trem não vai esperar. Dei-lhe um último abraço rápido e me afastei com firmeza. Passei pela catraca sem olhar para trás. Eu conseguia sentir o olhar de Jéssica me seguindo. Assim que me sentei, desliguei o celular. Quando o trem deixou Nova York, deixando para trás a cidade cinzenta em direção às paisagens verdejantes do oeste, eu sabia que uma nova vida me aguardava. E nessa vida, não haveria espaço para Ethan ou Ashley. Peguei meu celular, quebrei o chip antigo e joguei no lixo. Bloqueei qualquer possibilidade de contato com ele. Uma ruptura definitiva. Adeus, passado. A viagem de trem durou horas. Quase não dormi, lendo um romance de um dos meus autores favoritos, tentando me reconectar com as partes de mim que eu havia deixado de lado. Quando o trem começou a diminuir a velocidade e o locutor anunciou a estação, meu coração acelerou. Desci do trem e o ar fresco e úmido do Oregon encheu meus pulmões. Era puro e limpo, tão diferente do ar viciado da cidade. O céu estava de um azul profundo, sem uma única nuvem, e o sol brilhava intensamente, mas sem queimar. Recolhi minha bagagem. Tudo era desconhecido: o sotaque, as pessoas, até mesmo o cheiro no ar, mas eu não sentia medo, apenas uma estranha excitação. Peguei um táxi até Willow Creek. O motorista, um homem simpático de meia-idade, olhou para as minhas malas pelo retrovisor. Vai se mudar para Willow Creek ou está apenas de visita? Perguntou ele com um sotaque local acolhedor. Na verdade, estou voltando, respondi com um sorriso. Vou me apoderar da casa da minha avó. Ora, ora. O motorista deu uma risadinha. Então, seja bem-vindo, ao lar. Willow Creek é uma cidade linda. Você vai adorar.
O carro deixou a cidade para trás e entrou no campo. Os prédios altos deram lugar a ruas arborizadas, prados de um verde intenso e charmosas casas de pedra. A paisagem era tão tranquila que abaixei o vidro do carro e respirei fundo. O ar tinha cheiro de grama molhada, terra úmida e flores. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. O táxi parou em frente a um antigo muro de pedra coberto de era, com um portão de madeira azul desbotado. Paguei ao motorista e arrastei minha mala pesada pelo portão. A casa da minha avó surgiu diante de mim. Não era uma mansão luxuosa, mas uma aconchegante casa de pedra de 2 andares com telhado de ardósia. O que me deixou sem fôlego foi o jardim. Foi uma explosão de cores. Rosas trepadeiras cobriam as paredes. Hortênsias de um azul e violeta intensos formavam enormes cachos, e havia até uma pequena macieira carregada de frutos. Antes de falecer, minha avó contratou uma empresa para cuidar da casa e do jardim. Coloquei a chave antiga na fechadura. A pesada porta de madeira abriu-se com um leve rangido. Por dentro, tudo estava limpo e acolhedor. Os móveis eram de madeira maciça, em estilo rústico. Uma lareira de pedra dominava a sala de estar, ao lado de uma poltrona de encosto alto estofada com um tecido floral que minha avó adorava. A luz do final da tarde entrava pelas grandes janelas, projetando reflexos dourados no chão de madeira. Deixei minha mala e atravessei a casa. A pequena cozinha com suas panelas de cobre penduradas na parede. Meu quarto no 2º andar com uma varanda com vista para o jardim. Tudo estava perfeitamente preservado, como se minha avó soubesse que um dia eu voltaria. Abri as portas da varanda. A brisa outonal trazia consigo o aroma das rosas. Fiquei ali parada com os olhos fechados. Toda a tristeza e dor do meu antigo casamento pareceram desaparecer com aquela brisa. Eu não era mais Sara, a esposa traída. Eu era Sara, neta da minha avó, a dona desta casa. Eu estava em casa. Após uma semana de descanso e de colocar minha vida em ordem, comecei a procurar emprego. Eu tinha mestrado em design de interiores e alguma experiência em Nova York. Eu não queria procurar em uma cidade grande, mas sim em Willow Creek ou em uma cidade próxima. Eu queria uma vida tranquila, sem pressa, sem competição. Preparei meu currículo e comecei a enviá-lo para pequenos estúdios de design na região. A sorte sorriu para mim mais cedo do que eu esperava. 3 dias depois, recebi um e-mail para uma entrevista na Stone Timber Design, um estúdio pequeno, mas conceituado, em Willow Creek. Preparei-me nervosamente, escolhendo um elegante conjunto de calça e blazer e revisando a terminologia profissional. O estúdio ficava em um beco escondido atrás de uma buganvília. Michael, o dono do estúdio, me entrevistou. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos castanhos ligeiramente despenteados e olhos verdes muito calorosos e bondosos. Ele analisou meu portfólio cuidadosamente, assentindo com a cabeça ao ver meus projetos anteriores. Seu currículo é impressionante, disse Michael com uma voz grave e calma. Mas por que escolher um pequeno estúdio em Willow Creek em vez de uma grande empresa em Nova York? Eu sorri e respondi honestamente. Voltei para a casa da minha avó. Adoro a paz desta cidade. Quero fazer o trabalho que amo, mas também ter tempo para cuidar do meu jardim e aproveitar a vida. Acredito que a qualidade do trabalho não depende do tamanho da empresa. Michael olhou para mim atentamente e depois sorriu. Eu me sinto exatamente da mesma forma. Odeio a cidade. É barulhenta demais. A entrevista transformou-se num bate-papo agradável sobre tendências de design e gostos pessoais. Michael era um chefe gentil, apaixonado pelo seu trabalho e muito respeitoso com seus funcionários. No dia seguinte, enquanto eu regava as flores no jardim, o telefone tocou. Era Michael. Olá, Sara. Estou ligando com boas notícias. Você pode começar na próxima segunda-feira? Temos um projeto para um pequeno hotel rústico e precisamos de alguém com o seu bom gosto refinado. Fiquei tão feliz que quase deixei cair o regador. Sim, claro. Obrigado, Michael. Muito obrigado. Eu tinha um emprego. Um trabalho que eu amava, em um lugar que eu amava. Minha nova vida tinha realmente começado. Minha nova rotina foi estabelecida rapidamente.
Eu acordava todas as manhãs às 6h30, não com o som estridente de um despertador, mas com o canto dos pássaros do lado de fora da minha janela. Eu ia a pé até a padaria da cidade, comprava um croissant fresco e um café. O cheiro de manteiga e café pela manhã me enchia de energia. Fui a pé para o trabalho. O estúdio ficava a apenas 15 minutos a pé de casa. O caminho era sombreado por árvores e cruzava uma antiga ponte de pedra sobre um pequeno rio. Meus colegas de estúdio foram muito gentis. Éramos apenas 5, incluindo Michael. Eles me receberam calorosamente, me ajudaram pacientemente com algumas expressões locais e sempre elogiaram os pratos que eu às vezes trazia para eles. Michael era um chefe maravilhoso. Ele me confiou imediatamente o projeto do hotel rústico, dando-me total liberdade criativa. O trabalho me absorveu completamente, não me deixando tempo para pensar no passado. Aos fins de semana, eu não precisava mais cozinhar e limpar para alguém que não merecia. Dediquei meu tempo a mim mesma. Andei de bicicleta ao longo da margem do rio, visitei mercados de antiguidades ou simplesmente sentei no jardim para ler. Comecei a cuidar do jardim da minha avó. Aprendi a podar roseiras e a plantar ervas. Minhas mãos ficaram sujas, mas meu coração estava em paz. Essa vida era o oposto polar dos meus 8 anos de casamento sufocante. Senti-me renascido. Eu ri mais, dormi melhor. Numa sexta-feira à tarde, uma semana antes do casamento de Ethan, Jéssica me ligou pelo FaceTime. Meu Deus, Sarah, olha só para você. Você está radiante ou é só impressão minha? Sua pele está corada. Seu rosto está tão fresco. Será que o clima aí te faz bem? Acho que sim. Eu ri. O trabalho está indo bem. O ar está limpo. Como você está? Conversamos por um tempo. Pouco antes de desligar, Jéssica hesitou. Ei, Sarah. Semana que vem é o casamento daquele desgraçado. Você vai ficar bem? Eu sabia que Jéssica estava preocupada com os meus sentimentos. Olhei pela janela. O sol poente pintou o jardim com tons dourados. Estou bem, eu disse com voz serena. Na próxima semana, tenho que visitar uma oficina de cerâmica antiga. Estou muito ocupada pensando em que tipo de azulejos escolher para os banheiros do hotel. Desejo-lhes felicidades. Estou ocupada plantando flores e trabalhando. Jéssica olhou para mim por um longo tempo através da tela e depois suspirou aliviada. Você tem razão. Estar ocupado é a melhor coisa. Que se danem eles. Desliguei o telefone e continuei a esboçar minhas ideias. No dia do casamento deles, eu realmente não me importava. Finalmente, esse dia chegou ao Oregon. Era sábado à tarde. Eu tinha acabado de regar as hortênsias quando meu telefone tocou insistentemente. Era uma chamada de vídeo do FaceTime feita por Jéssica. Sorri, sequei as mãos no avental e atendi a chamada. O rosto animado de Jéssica apareceu na tela. Ela estava em casa de pijama, mas o ruído de fundo era um caos de música e vozes. Sarah, o que você está fazendo? Gritou Jéssica ao telefone. Acabei de terminar no jardim. Por que está tão barulhento? Você está em uma festa? De jeito nenhum. Meu marido é. Jéssica revirou os olhos e baixou a voz. Ele está no casamento daquele desgraçado do Ethan com aquela vadia. E eu obriguei a transmitir tudo ao vivo para que vocês possam ficar sabendo de tudo e se vingar. Com isso, Jéssica apontou a câmera do seu celular para a tela do celular do marido. Eu não precisava ver. A voz estridente de Jéssica foi suficiente. Meu Deus, Sarah. Que desperdício de dinheiro. Meu marido disse que reservaram o maior salão de baile do Cresmon Manor. Tapete vermelho desde a entrada, flores importadas por toda parte. Contrataram até uma orquestra sinfônica. É uma loucura. Fiz uma careta. E como? Meu marido me mandou uma foto. Jéssica virou a tela para me mostrar uma imagem borrada. Aquele vestido da Ashley, dizem que é um vestido de estilista com cristais Swarovski avaliado em dezenas de milhares de dólares. E ela está até usando uma tiara, como uma princesa de conto de fadas. E para completar, ela não para de acariciar a barriga enquanto cumprimenta os convidados.
Sabe, para garantir que todos saibam. Que mulher sem vergonha. Dei de ombros. E o Ethan, ele está transbordando de orgulho, continuou Jéssica, indignada. Com seu terno branco, cabelo cheio de gel. Ele anda de braços dados com ela como se fossem o rei e a rainha do mundo. Meu marido diz que ele tem uma expressão arrogante no rosto, como se tivesse conquistado o universo. Ele provavelmente se acha o homem mais esperto do mundo por ter se casado com uma jovem que vai lhe dar um herdeiro. Que bando de idiotas se exibindo para as câmeras. Ouvi as queixas de Jéssica e só me deu vontade de rir. Olhei para o meu jardim, onde as rosas vermelhas estavam em plena floração. Respirei fundo. O ar aqui era tão puro. Ei, Jéssica, me conta o que você vai fazer para o jantar hoje à noite. Jéssica ficou em silêncio. Estou te contando a fofoca do ano e você me pergunta sobre o jantar? É que a história deles já não é interessante. Dei um leve sorriso. Deixem eles se exibirem. Deixem eles pensarem que são os melhores. Esse é o problema deles. Eu preciso colocar um frango no forno agora. O Michael e a equipe do estúdio vêm jantar aqui em casa. Jéssica olhou fixamente para mim através da tela e, de repente, caiu na gargalhada. Ah, Sarah. Sarah, você alcançou a iluminação. Você tem razão. Por que se preocupar com essas pessoas? Vá assar seu frango e espero que esteja delicioso. Se houver alguma novidade, eu te ligo no próximo capítulo. Desligamos o telefone. Tirei o avental, lavei as mãos e comecei a preparar o jantar. O riso deles, o luxo, tudo isso era um mundo à parte. E percebi, pela primeira vez em 8 anos, que não sentia um pingo de ciúme ou dor. Eles pareciam apenas estranhos, e minha vida agora era verdadeiramente minha. Achei que a história do casamento terminaria com a ligação da Jéssica. Passei uma noite maravilhosa com Michael e meus colegas. Bebemos vinho, comemos frango assado com ervas e tivemos uma animada discussão sobre o projeto do hotel. O trabalho estava progredindo muito bem, e Michael não parava de elogiar minhas ideias. Mas na manhã seguinte, logo depois de acordar, enquanto preparava o café e saía para a varanda para respirar o ar fresco, o telefone tocou novamente. Era Jéssica. Aquela hora, já era meio da tarde em Nova York. Fiquei um pouco surpreso. E aí? Mais uma transmissão ao vivo, brinquei enquanto tomava um gole de café. Mas a voz de Jéssica do outro lado da linha não era como a de ontem. Não era indignação, mas sim uma euforia sem limites, como se ela tivesse ganhado na loteria. Sarah, você está sentada ou em pé? Sua voz era um grito. Estou de pé. Por que você está tão feliz? Sente-se agora mesmo. Sente-se porque vou lhe contar algo que vai te deixar de queixo caído. O maior drama da história acaba de começar. Meu marido acabou de chegar em casa e me contou tudo. Não consigo parar de rir. Curioso, arrastei uma cadeira e sentei-me. Certo, estou sentada. O que aconteceu? Haha. Jéssica soltou uma longa gargalhada. Acontece que houve um convidado inesperado no casamento ontem. Adivinha quem? Fiz uma careta. Como eu saberia? Seu tio Lu, amigo da sua avó. Quase me engasguei com o café. Tio Lu? O que ele estava fazendo lá? Ele não conhece o Ethan. Essa é a beleza da coisa, disse Jéssica em tom melodramático. Acontece que o pai do Ethan fez um pequeno negócio com o seu tio Lu há alguns anos, e eles ainda mantêm uma relação amigável. E você conhece o seu tio, ele é um falastrão, principalmente quando bebe. Ele tinha acabado de voltar do Oregon, onde visitou o filho, e deu uma passada em Nova York. Comecei a imaginar o tio Lu com sua voz estrondosa característica no meio daquele casamento falso. E o que aconteceu? Perguntei, começando a ficar interessado. Meu marido disse que, no final da recepção, o tio Lu estava bem bêbado. Ele estava sentado com alguns amigos e começou a se gabar. Jéssica baixou a voz, imitando o tio Lu. Sabe de uma coisa? Acabei de voltar do Oregon. Fui visitar meu filho e, no caminho, parei em Willow Creek, aquela cidadezinha charmosa perto da costa. Meu coração deu um salto.
Vi-lo cri que ele esbarrou em mim. Exatamente, exclamou Jéssica. Meu marido diz que o tio Lu não parava de falar aos berros para todo mundo. Encontrei a pequena Sarah, neta da minha falecida amiga. Meu Deus, ela é tão linda e inteligente. Ela mora numa casa maravilhosa com um jardim de rosas que a avó deixou para ela. Ela vive como uma rainha, sabe? Fiquei estupefato. Era verdade. Encontrei o tio Lu na semana passada no mercado da cidade. Ele me chamou e conversamos por alguns minutos. Eu o convidei para vir à minha casa, mas ele disse que estava com pressa para chegar ao aeroporto. Eu jamais imaginei que terminaria assim. Jéssica não parava de falar. Seu tio começou a contar a história da sua vida para qualquer um que quisesse ouvir, e com aquela voz dele, até as mesas ao lado ouviam. Uma vaga sensação de inquietação me invadiu. Essa história contada no casamento de Ethan não poderia ser apenas uma simples anedota. Meu marido disse, continuou Jéssica, ficando cada vez mais animada, que assim que o tio Lu começou a falar de você, Ethan e Ashley estavam agradecendo aos convidados na mesa ao lado. Eles ouviram tudo palavra por palavra. Prendi a respiração. Jéssica pigarreou, continuando sua apresentação. O tio Lu gritava, a Sarah é uma estrela do rock. Ela está trabalhando para um estúdio de design lá. O chefe dela, um cara ótimo, a adora. Não para de falar maravilhas dela. Disse que ela acabou de conseguir um contrato para projetar um hotel enorme. Tal mãe, tal filha, inteligente e trabalhadora como a avó. Eu conseguia imaginar a expressão no rosto de Ethan naquele momento. Aquele que sempre menosprezou meu trabalho, que me considerava um conformista que vivia às suas custas. Mas espere, Sarah, agora vem a melhor parte, gritou Jéssica, sem conseguir se conter. E aqui vem o clímax. Um amigo na mesa do seu tio perguntou, nossa, a menina é tão inteligente assim? Ela deve estar ganhando um bom salário, né? E seu tio Lu respondeu, gesticulando com a mão, salário? Que salário? O salário é para as despesas dela. A avó a adorava. Não só deixou a casa com o jardim de rosas, como também uma herança multimilionária. Dizem que é uma fortuna, vários milhões de dólares. A pequena Sarah agora é uma milionária discreta no Oregon, vivendo a vida boa, livre como um pássaro, sem ter que aturar nenhum idiota. Fiquei sem palavras. É verdade que minha avó me deixou uma herança, mas eu nunca havia discutido o valor com ninguém. Eu não sabia que o tio Lu sabia de tantos detalhes, muito menos que ele fosse revelar isso no meio do casamento. Meu Deus, Sarah. Meu marido disse que, no instante em que a palavra "ou milhões" saiu da boca do seu tio, o rosto do Ethan passou de branco para verde. Ele mal conseguia ficar em pé. E a Ashley, ao lado dele, estava de boca aberta. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As pessoas nas mesas ao redor começaram a cochichar. O boato se espalhou como fogo em palha seca, a ex-esposa do noivo é milionária. Acontece que a que ele acabou de deixar é realmente rica e ele vai se casar com a secretária. O murmúrio aumentou. E sabe de uma coisa? Disse Jéssica com voz triunfante. Justo quando Ethan estava em choque, percebendo que havia jogado fora uma mina de ouro, seu tio Lu desferiu o golpe final. Meu coração afundou. Havia mais. O boato estava se espalhando pelo salão. Ethan e Ashley ficaram paralisados. Ashley tentou puxar o braço de Ethan, mas ele parecia colado ao chão. E então o tio Lu, depois de falar sobre você, continuou a conversa com o amigo. Eu conseguia imaginar a cena. Um silêncio estranho pairou sobre a mesa do tio Lu. Todos se esforçaram para ouvir. Jéssica imitou a voz do tio Lu novamente. Mas hoje em dia, meu amigo, há muita enganação. Se você acabar com uma interesseira, está perdido. Como aconteceu com o noivo, esse tal de Ethan. Eu me encolhi. Ele disse isso com tanta clareza assim? Quase, exclamou Jéssica. Meu marido disse que seu tio continuou. Outro dia fui ao banco para resolver algumas coisas e encontrei o Bob, o vice-presidente de crédito, que é meu amigo. E o Bob me contou uma coisa muito engraçada. Ele me disse que essa Ashley, a secretária do Ethan, a noiva de hoje, foi ao banco semana passada e fez um escândalo.
De acordo com o relato do marido de Jessica, os rostos de Ethan e Ashley estavam completamente sem sangue. Bob contou para ele, Jessica continuou sua atuação, que essa Ashley foi sacar dinheiro da poupança. E enquanto fazia isso, reclamou com o caixa, falando tão alto que o banco inteiro ouviu. Ela disse, estou tão farta. Sério? Achei que tinha ganhado na loteria com um chefe rico, mas no fim das contas é tudo fachada. Vamos nos casar e eu ainda tenho que emprestar dinheiro para ele. Acabei de emprestar $5.000 para as despesas do casamento. Que azar o meu! Um silêncio sepulcral pairou sobre o salão por um instante. O marido de Jessica disse que conseguia ouvir o tilintar de um cubo de gelo caindo em um copo. Duas verdades explosivas reveladas simultaneamente diante de centenas de convidados. Primeira verdade: a ex-esposa abandonada, Sarah, era na verdade milionária, dona de uma casa no noroeste do Pacífico e com uma imensa fortuna. Segunda verdade: a nova esposa, Ashley, que estava exibindo seu vestido de $1.000, era na verdade uma interesseira. E o noivo, Ethan, que se achava tão superior, estava falido e teve que pedir dinheiro emprestado à sua futura esposa para pagar o casamento. Sarah, a voz de Jessica tremia. Ethan não aguentou mais. Começou a tremer. Virou-se para olhar para Ashley e olhou para ela como se quisesse matá-la. Ali mesmo, eu estava sentado, paralisado, na minha varanda em Willow Creek. A xícara de café que eu tinha na mão esfriou. Eu sabia que a melhor comédia e a pior tragédia tinham acabado de começar. Permaneci imóvel. O telefone pressionado contra minha orelha. Do outro lado da linha, a respiração de Jessica estava ofegante, como se ela tivesse acabado de correr uma maratona. Meu marido disse, Jessica respirou fundo, que a cena foi inesquecível. Ethan tremia como uma folha. O salão inteiro, que antes fervilhava de música e risos, mergulhou num silêncio sepulcral. Centenas de pares de olhos estavam fixos nos dois. Consigo imaginar a humilhação. Ethan, um homem que vivia para as aparências, que sempre precisava provar seu sucesso e poder, foi desmascarado diante de todos os seus convidados e sócios, exposto como um idiota que havia sido enganado por uma mulher. A expressão no rosto da Ashley não tinha preço, continuou Jessica. Ela tentou agarrar o braço de Ethan, sussurrando, querido, vamos para outra mesa. Todo mundo está olhando para nós. Mas Ethan não se mexeu. Ele apenas a encarou. Meu marido disse que os olhos dele estavam vermelhos, que ele parecia assustador. A taça de champanhe que ele segurava começou a tremer, o líquido dourado prestes a transbordar. E então Jessica baixou a voz como se estivesse contando um segredo. Ele não gritou. Ele rugiu como um animal ferido. Fala. O que é isso de $5.000? Você se atreveu a me emprestar dinheiro? Ashley, apavorada, deu um passo para trás. Não, querida. Ele devia estar brincando. Por favor, acredite em mim. Acredita em você? Ethan soltou uma risada amarga e zombeteira. Então você pode me fazer de bobo? Para ficar com meu dinheiro enquanto eu perdi tudo? O marido de Jessica disse que Ethan não terminou a frase. Ele não conseguia verbalizar a verdade de que havia desperdiçado uma fortuna de milhões de dólares. Essa revelação, somada ao engano que enfrentava, destruiu completamente seu autocontrole. Cresce, gritou Jessica. Ele esmagou o copo de cristal que tinha na mão. Sarah, ele a estilhaçou com a própria mão. O sangue começou a jorrar, pingando no tapete vermelho. Eu estremeci. Eu sabia que Ethan tinha um temperamento forte, mas nunca imaginei que ele pudesse perder o controle daquela forma. Sangue e champanhe espirraram por toda parte, manchando o vestido de $1.000 de Ashley. Ela soltou um grito. Naquele momento, Ethan pareceu ter enlouquecido. Ele olhou para a mão ensanguentada e depois olhou para Ashley. Você mentiu para mim, ele berrou, com a voz embargada. A culpa é toda sua. Você me arruinou. A fúria explodiu. O arrependimento por me perder, a humilhação da traição de Ashley, a fúria ao perceber que ele era um completo idiota, tudo isso se acumulou e o transformou em um louco. Ele percebeu, no dia do próprio casamento, que havia deixado escapar uma esposa boa,
rica e competente para ficar com uma interesseira mentirosa, uma que o explorou até o último centavo para realizar aquele casamento ostentoso. Ele havia jogado ouro puro no lixo para pegar uma pedra pintada. E depois? Perguntei, com a garganta seca. Caos. Caos absoluto, a voz de Jéssica ainda tremia. Depois de gritar, você me arruinou, ele começou a destruir tudo. Destruir tudo no próprio casamento? Meu marido disse que sim, respondeu Jéssica apressadamente. Ele balançou o braço e derrubou a torre de taças de champanhe de uma mesa próxima. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor. Ele virou uma mesa inteira cheia de comida, lagostas, frutos do mar. Tudo foi parar no chão. Os convidados gritavam e recuavam apavorados. E os pais dele eram brancos como a neve. Eles correram em sua direção. Seu pai tentou abraçá-lo. Ethan, o que você está fazendo? Pare com isso, por favor. Isso é constrangedor. Mas ele afastou o próprio pai. Ele era como um animal fora de controle. Ele apontou para Ashley, que estava paralisada e tremendo em seu vestido branco manchado de vinho e molho. Fale. E quanto à gravidez? Você mentiu para mim sobre isso também? Ele gritou. O grito ecoou pelo salão. Essa pergunta foi a faísca que acendeu o pavio. As pessoas começaram a cochichar mais alto. Meu Deus, a gravidez também é falsa? Não me admira que ela estivesse tocando tanto a barriga. Era tudo uma farsa. Que mulher assustadora. Ashley, encurralada, reagiu. Não restava nenhum vestígio de sua falsa doçura. Ela gritou de volta, você está louco? Você ousa dizer que meu filho é falso? Cale a boca. Ethan a afastou com as costas da mão. O empurrão foi tão forte que Ashley, usando o salto alto, perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Oh! Exclamou Jéssica, boquiaberta. Meu marido disse que ela caiu e bateu com a barriga na quina de uma mesa decorativa. Prendi a respiração. Embora eu não gostasse dela, uma criança era inocente. Aconteceu alguma coisa com ela? Ashley agarrou a barriga, pálida como cera, gritando de dor. Ao vê-la, Ethan parou por um segundo, provavelmente assustado. Mas, nesse instante, Jéssica parou para respirar. Bob, o vice-presidente do banco que o tio Lu havia mencionado, que estava lá como sócio da empresa de Ethan, aproximou-se ao ver a confusão. E o que Bob disse? Provavelmente para agradar ao tio Lu. Ele falou em voz alta. Jéssica continuou, Sr. Stone, acalme-se. É verdade que a senhorita Miller estava reclamando no banco. Eu mesma ouvi dizer que o senhor estava com pouco dinheiro e que ela teve que lhe emprestar $5.000. Eu até tenho uma cópia do extrato bancário aqui. O marido de Jéssica disse que, após essa declaração, o salão inteiro explodiu em aplausos. Confirmação de um funcionário do banco ali mesmo. Nada poderia ser mais credível. Foi a gota d'água. Ethan não tinha mais nada a perder, sua carreira, seu orgulho, seu amor, seu dinheiro. Tudo havia sido destruído em uma única noite. Ele soltou um último rugido, disse Jéssica, e virou à mesa principal onde estava o bolo de casamento de 7 andares. A cobertura voou para todo lado. Fora. Todo mundo, saia daqui. O casamento acabou. Os convidados aterrorizados correram em debandada para a saída. Eles não estavam apenas indo embora, estavam pegando seus celulares para tirar fotos e gravar vídeos. Um casamento do século, exatamente como Ashley queria, mas um século de desastres. Meu marido também saiu correndo, concluiu Jéssica. Ele me contou que, enquanto saía, ainda dava para ouvir o Ethan quebrando coisas e a Ashley chorando e xingando. Um circo. Um circo patético. O karma é rápido, Sarah. Desliguei o telefone, com a alma em turbilhão. Saí para a varanda e observei as rosas adormecidas sob o orvalho noturno do riacho Willow Creek. Pensei que ficaria feliz em saber que eles receberam o que mereciam, mas não fiquei. Senti um profundo cansaço e repulsa. Uma vida construída sobre ganância e mentira se autodestruiu em um instante. Dormi mal. As imagens caóticas do casamento se repetiam na minha cabeça. Na manhã seguinte, acordei com olheiras profundas.
Decidi não ouvir mais nenhuma notícia da Jéssica. A história deles para mim havia terminado. Eu precisava me concentrar na minha própria vida. Passei o domingo inteiro desenhando. O trabalho me ajudou a esquecer o desastre em Nova York. Mas à noite, quando desliguei o computador, meu telefone vibrou. Era Jéssica. Suspirei, pensando em não atender, mas o toque insistia. E agora, Jéssica? Estou cansada. Não quero saber de mais nada. Espere, espere. Só desta vez. É o final do episódio de ontem. Prometo que depois disso você vai dormir como um bebê. Tudo bem, resmunguei. Escute, insistiu ela. Meu marido acabou de me contar. Ele disse que, quando desceu até a garagem para pegar o carro, presenciou uma cena ainda melhor do que a do salão de baile. Eu cedi. Ok, 5 minutos. Meu marido viu Ethan e Ashley gritando um com o outro no estacionamento. Os pais dela estavam ao lado, com uma expressão de quem estava em um funeral, tentando convencê-la a ir embora. Ela não foi para o hospital? Fiquei surpreso depois daquela queda. Nem pensar. Jéssica riu com desdém. Foi tudo uma farsa. Meu marido se escondeu atrás de uma coluna e ouviu tudo. Ashley não estava mais fingindo ser uma vítima inocente. Ela estava de pé com as mãos na cintura, gritando na cara de Ethan. Jéssica pigarreou, imitando Ashley. Você é louco. Você me envergonhou na frente de todos. Você arruinou meu casamento. Ethan, com a mão envolta em um lenço, o sangue escorrendo pelo tecido, gritou de volta. Jéssica continuou, você é quem me arruinou. Você é um mentiroso. Você estava me roubando. E então Ashley começou a rir, disse Jéssica com desprezo, uma risada que fez meu marido se arrepiar. Roubar de você? Você sequer tem dinheiro para ser roubado? Quem pagou por esse casamento, hein? Me diga. Meus $5.000 não foram suficientes nem para começar. E meus pais tiveram que hipotecar a casa deles para pagar por essa farsa só para você ficar bem na foto. Seu inútil. Você é um completo inútil. Fiquei paralisado. Então Ethan não só havia pedido dinheiro emprestado a ela, como também havia explorado seus pais até a última gota. Ele havia afundado demais no pântano do próprio ego. Meu marido disse, continuou Jéssica, que quando Ethan ouviu isso, ficou sem palavras. Ele não esperava que ela jogasse isso na cara dele tão diretamente. A batalha no estacionamento, sem plateia nem câmeras, foi onde suas verdadeiras naturezas vieram à tona. Não havia mais amor, apenas dinheiro, mentiras e ódio. Os pais de Ashley, ao verem que a filha havia revelado o segredo, tentaram tapar-lhe a boca. Querida, por favor, fique quieta. Vamos para casa. Mas ela não conseguiu parar. Ela empurrou os pais e apontou para Ethan. Vou te dizer uma coisa. Casei com você por causa do seu dinheiro, do seu cargo de diretora e por este casamento, e agora você destruiu tudo. Ethan, ainda se recuperando do choque, cerrou os dentes. Você se atreve. E então Jéssica baixou a voz. Ashley lançou seu ataque final. Ela colocou a mão na barriga, mas desta vez não com orgulho, e sim como uma ameaça. E ela disse, Jéssica sussurrou, escute com atenção. Esta criança é sua. Você quer que ela viva ou morra? Coloque o apartamento no centro da cidade no meu nome agora mesmo e me dê $500.000 em dinheiro vivo. Se não fizer isso, farei um aborto amanhã e depois irei à sua empresa e contarei a todos os seus sócios que tipo de homem você é. Meu sangue gelou. Usando o próprio filho para chantageá-lo. Foi cruel demais. E o que Ethan fez? Perguntei. Meu marido disse que Ethan ficou parado por um instante e então começou a rir, uma risada ainda mais assustadora do que seus gritos. Ele riu histericamente. Quando parou, olhou para Ashley e gritou, continue sonhando. Ele pegou as chaves, correu para o carro e, mesmo com Ashley tentando bloquear seu caminho, arrancou em alta velocidade, quase a atropelando, deixando-a sozinha com seus pais no estacionamento em meio aos destroços de um casamento luxuoso. Bufa! Meu marido também fugiu. Ele não queria ficar no meio do fogo cruzado.
Ficamos em silêncio por um instante. Jéssica, tenho uma dúvida sobre a gravidez. Eu também suspeito disso, ela interrompeu. Meu marido disse que a queda pareceu feia, mas pouco tempo depois ela estava no estacionamento gritando com uma energia incrível. Suspeito que a gravidez seja falsa ou que ela simplesmente usou um teste de farmácia para enganar o Ethan. Ela usou isso para forçar o casamento e agora para extorquir dinheiro. Soltei um longo suspiro. Verdade ou mentira, aquela criança foi uma vítima. Bem, Sarah, disse Jéssica com voz cansada, vamos encerrar por hoje, chega de drama. Duas pessoas gananciosas e mentirosas que se destruíram mutuamente. Farinha do mesmo saco. Vá dormir. Eu também preciso. Tanto drama é exaustivo. Eu desliguei. Olhei para a noite. Willow Creek estava calmo. O som dos grilos preenchia o jardim. Percebi que a tempestade em Nova York havia passado e que não tinha mais nada a ver comigo. Pedi a Jéssica que não me contasse mais nada sobre eles. Eu não queria que o lixo do passado sujasse meu presente. Eu me dediquei totalmente ao meu trabalho, ao projeto do hotel. Mas um mês depois, durante uma de nossas ligações, Jéssica não conseguiu se conter. Sarah, preciso te contar, disse ela com um tom sério desta vez. A situação com Ethan saiu completamente do controle. O que mais? A carreira dele acabou. Meu marido diz que, depois do escândalo, os vídeos dele destruindo o casamento e gritando com a Ashley viralizaram. Mesmo tendo sido removidos rapidamente, todos os seus parceiros importantes os viram. E o que eles fizeram? Contratos cancelados em massa. Seu parceiro mais importante, um grupo japonês, enviou-lhe uma carta rescindindo imediatamente a colaboração. Disseram que não podiam trabalhar com alguém de moralidade questionável, que não consegue controlar as emoções e que trata a família com tanta crueldade. Permaneci em silêncio. Era inevitável. Para um empresário, a reputação é mais importante que o dinheiro. Quando ele perdeu o contrato importante, a empresa faliu, continuou Jéssica. Os funcionários-chave e os bons, que trabalhavam com você, saíram em grupo. Disseram que não conseguiam trabalhar para um chefe maluco que ainda lhes devia dinheiro. Foram embora e levaram os clientes com eles rapidinho. Fiquei surpreso. Sim, agora ele está desesperado. Meu marido diz que ele passa as noites levando pequenos clientes para jantar, tentando salvar o que sobrou. Ele está bebendo tanto que na semana passada foi internado no pronto-socorro com uma hemorragia estomacal. Ficou lá por 2 dias e depois fugiu para continuar bebendo. Mas é inútil. Ninguém quer embarcar no navio afundando com um capitão com esse tipo de reputação. Balancei a cabeça negativamente. A carreira da qual Ethan tanto se orgulhava, aquela que ele usava para me humilhar, estava desmoronando por causa do seu ego e das suas más decisões. Vou desligar, Jéssica, eu disse. Tenho uma reunião com Michael. Sim, você tem razão. Ela concordou. Essas pessoas não merecem mais um minuto do seu tempo. Simplesmente viva bem. Eu desliguei. Observei o projeto 3D do saguão do hotel na minha tela. Optei por um estilo rústico e aconchegante, com cerâmica local e madeira de carvalho. Senti orgulho do meu trabalho. Foi real. Isso gerou valor, ao contrário da carreira instável de Ethan. Passaram-se vários meses. Concluí o projeto do hotel e comecei a supervisionar a construção. O trabalho foi intenso, mas empolgante. Certa noite, Jéssica ligou. Sua voz soava estranha, quase compassiva. Sarah, hoje meu marido viu o Ethan. Onde? Não em um bar, disse ela suavemente. Numa feira de rua à tarde, meu marido foi comprar algumas coisas e viu um homem magro, com aparência de morador de rua, comendo um sanduíche às pressas num canto. Curioso, ele olhou mais de perto e percebeu que era o Ethan. Magro e com aparência de sem-teto. Ele está tão mal assim? Meu marido ficou chocado. Ele disse que Ethan estava esquelético, com barba por fazer de vários dias, cabelo sujo e roupas amassadas e manchadas. Ele comia o sanduíche ansiosamente, olhando em volta com medo. Ele parece 10 anos mais velho. A empresa dele está completamente falida. Ele está afundando em dívidas.
Sabe de onde ele tirou o dinheiro para o casamento? De agiotas. Ele achou que ia pagar com o dinheiro dos pais da Ashley ou com novos contratos, mas tudo desmoronou. Agora os agiotas estão atrás dele. E o nosso apartamento ele hipotecou para o casamento. O banco já executou a hipoteca e leiloou o imóvel. Meu marido diz que está vivendo escondido, que não se atreve a ir à casa dos pais para não envolvê-los. Ele está dormindo no sofá de algum amigo isolado. Na semana passada, uns bandidos o encontraram e o espancaram na frente do prédio. Ao ouvir isso, não senti mais satisfação, apenas uma tristeza profunda. Afinal, ele era o homem que eu amava há 8 anos. Meu marido hesitou, disse Jéssica. Ele ia se aproximar, mas Ethan percebeu que estava sendo observado, ficou com medo, jogou o sanduíche no chão e saiu correndo como um verdadeiro fugitivo. E Ashley? Depois do escândalo, descobriu-se que a gravidez era falsa, exatamente como suspeitávamos. Ninguém quer contratá-la. Os pais dela, envergonhados, venderam a casa para pagar as dívidas do casamento e a levaram com eles. Eles dizem que estão passando por um momento muito difícil. As 2 pessoas que se deleitaram com a minha dor estavam pagando um preço muito alto por sua ganância. A vida às vezes é justa. Desliguei o telefone com o coração pesado, mas essa tristeza foi passageira. Olhei para o meu jardim, onde a lavanda florescia em um mar de violetas. Respirei fundo. A vida deles, por mais trágica que fosse, não me pertencia mais. Uma semana depois, apresentei o projeto final do hotel ao investidor, um suíço muito exigente. Eu havia preparado tudo nos mínimos detalhes. Quando terminei, o investidor, que, segundo Michael, nunca sorria, levantou-se e aplaudiu. Maravilhosa, senhorita Reis, disse-lhe com admiração. Essa é exatamente a alma que eu estava procurando. Você fez um trabalho excelente. Michael, ao meu lado, sorriu orgulhosamente. O projeto foi aprovado sem nenhuma alteração. De volta ao estúdio, Michael me disse, Sarah, você me surpreendeu. O cliente está encantado. Ele vai nos recomendar para um resort muito maior na Provença. Foi um esforço de equipe, Michael, mas a visão foi sua. Para comemorar, a empresa decidiu conceder um aumento de 30% a partir deste mês, e você merece uma semana de férias remuneradas. Vá para onde quiser e recarregue as energias, porque o projeto Provence está esperando por você. Eu estava tão feliz que tive vontade de pular no meio da rua. Um aumento, férias e, o mais importante, meu trabalho foi reconhecido. Percebi que, ao deixar Ethan, eu não tinha perdido nada. Eu havia me encontrado e muito mais. Decidi aproveitar minhas férias para viajar pela costa da Califórnia. Aluguei um carro pequeno e dirigi por estradas secundárias, hospedando-me em pousadas rústicas e comendo queijo de cabra e torradas com azeite. Conheci novas pessoas. Conversamos sobre vinho, arte e a beleza da vida. Percebi que meu valor não estava em ser esposa de alguém ou no dinheiro que eu tinha, mas na minha independência, na minha capacidade de criar minha própria felicidade. Quando voltei para Willow Creek, meu jardim estava ainda mais bonito. Eu me inscrevi em aulas avançadas de francês e em uma oficina de cerâmica. Eu queria continuar aprendendo. Certa tarde, enquanto lia no jardim, Jéssica ligou. Conversávamos com frequência, mas apenas sobre a minha vida, o trabalho dela e os filhos dela. Nunca mais mencionamos Ethan ou Ashley. Eles desapareceram da minha vida como um pesadelo que se dissipa ao amanhecer. Observei o sol dançar nas folhas. Compreendi que aqueles 8 anos de casamento, embora dolorosos, me ensinaram uma lição. E o divórcio não foi o fim. Foi um começo. A porta para um novo caminho. Um caminho repleto de sol. Eu sorri. Eu sabia que meu futuro nesse caminho só iria melhorar.